elemento, então, que eu vou trazer para vocês, né? E é um elemento muito legal, assim, porque é uma parte bem prática. Aliás, tudo que é prático, tudo que é aplicado. Mas é uma parte, assim, mega prática. E que a gente precisa, às vezes, muitas vezes, a gente precisa sair da caixinha, da casinha, sei lá que nome a gente quiser dar, para a gente poder vivenciar esse segundo ponto, mas que gera muito resultado. Que é o seguinte, gente, é falar a linguagem deles, e eu vou dar vários exemplos, né? Então, por exemplo, na entrevista inicial, uma coisa que eu gosto muito de perguntar, eu sempre pergunto, né, atividades que a pessoa faz, pergunto um pouco da rotina, e aí pergunto, né, para saber se, enfim, se for, por exemplo, um menino de primeiro, igual esse de ontem, né, eu faço personal tantas vezes por semana, academia, né, eu faço aula de música, e aí você já começa a entender um pouco dos gostos e tal, e da rotina e da realidade da pessoa. Se for um universitário, carreira, aposentadoria, é a mesma coisa, né, para você entender. E aí eu costumo perguntar, o que você gosta de fazer nas horas vagas? O que você gosta de fazer nas horas vagas? E eu vou explorando. Por quê? Porque quando eu falo de falar a linguagem dele, é importante que a gente possa também, para fomentar esse engajamento, gente, trazer ferramentas que falem, as ferramentas precisam falar a linguagem deles. Então, por exemplo, se é um orientando que já te falou que adora filme, é ratinho de cinema, adora filme, série, nananã, né? Netflix na veia, final de semana, se deixar maratona, parará, parará. É muito rico, por exemplo, você utilizar filmes com esse orientando, né? Que mais? Jogos, né? Você poder também entender um pouco esse universo de jogos do orientando. Eu me lembro que, assim, vários, né, gente? Mas eu me lembro que tinha um orientando que a questão dos games era muito forte, muito presente na vida dele. Inclusive, a mãe já tinha, né, queixado comigo, falou, Marcela, pelo amor de Deus, né? Isso é muito comum, né, gente, hoje em dia, com os meninos principalmente, né? Só quer jogar, não sei o quê, parará. Eu já estava atenta a essa questão e ele já tinha trazido para mim o quanto que o jogo era presente na vida dele. Mas tinha um jogo, de forma especial, que ele virava, assim, madrugadas, aqueles jogos online que você joga com outros participantes. E aí eu fui me inteirar, gente, do que era o tal do jogo, né? Eu fui entender o que era o jogo, sobre o que era, como é que era, assim, me inteirar minimamente, né? Eu li um pouco sobre, eu fui pesquisar e eu perguntei para ele, eu falei, nossa, fulano, que interessante, já tem tanto tempo que você joga esse jogo e tal, me conta um pouquinho, como é que funciona, quantos participantes são, sabe? Porque às vezes a gente não tem nem noção, assim, se é um jogo de tiro, se é um jogo de corrida, se é um jogo, sabe? E aí, quando você começa a entender e falar e comunicar e provocar coisas, né? Às vezes até mesmo trazer reflexões do jogo para a sessão, nossa, fantástico. Eu lembrei aqui de um orientando da Adri, gente, que era vidrado com futebol, vidrado. Inclusive, ele, durante um bom tempo, ele chegou a treinar num desses times aí de categoria de base, categoria juniores, enfim, quase foi jogador profissional. Aí acabou não dando certo e tal, e aí, como se diz, ele estava buscando um rumo, o que ele ia fazer da vida dele. Mas o futebol era a paixão dele. E era um menino que a Adri estava tendo um pouco de dificuldade desse engajamento no processo, sabe? Assim, ela percebia que faltava alguma coisa, faltava um clique, faltava alguma ficha cair, assim, para ele mergulhar de fato nas atividades e tal. Aí, um dia, ele foi com a camisa de determinado time de futebol, ela já sabia qual que era o time que torcia, não sei o que, parará. E aí, coincidentemente, era o mesmo time que o marido da Adri torce. O certo é que, assim, a Adriana chegou em casa e foi informar com o marido. Estava no, tipo, já na semifinal, sei lá, do Campeonato Brasileiro. E ela foi se inteirar de tudo, assim, né? Ela foi se inteirar de qual posição que o time estava no campeonato. Foi pegar o nome ali dos principais jogadores, dos mais famosos do time, do goleiro, que não sei das quantas que saiu no jornal. E aí, a Adriana chegou na semana seguinte,
já tinha o resultado do jogo do domingo, né? Nossa, fulano, seu time esse final de semana, hein? Matou a pau, hein? Falou o placar do jogo. Pronto, gente, pronto. O menino começou a conversar, sabe? Começou. Nossa, mas você viu o que o juiz fez, Adriana? Que absurdo, não sei o que, parará, parará. Enfim, a Adriana gastou, né? 5, 10 minutos ali conversando do futebol com ele. A Adri falou assim: Má, parece óbvio, mas não é óbvio. E a gente precisa falar do que não é óbvio, né? Mudou daquele dia em diante. Eu senti um menino mais próximo, mais à vontade comigo, mais à vontade nas atividades. É como se ele pudesse ser ele, tá? É como se ele pudesse ser ele com a Adri. Então, assim, o segundo ponto, quando a gente fala, né, fala de falar a mesma linguagem, é isso, sabe, gente? É a gente poder, de fato, né, fazer pontos de conexão. Fazer pontos de conexão, né? Por exemplo, teve uma orientanda que adorava filme, mas, assim, detestava desenho animado. Detestava, falou assim, eu gosto muito de filme, mas desenho animado, detesto, Marcela. Aí, gente, eu fui passar um filme para ela. Tem vários desenhos animados que a gente trabalha, inclusive, no nosso curso, no Facilita. Eu ia trabalhar desenho animado, a menina já tinha me falado lá no começo, com todas as letras, que ela detestava desenho animado. Então, a gente ter essa sensibilidade, entendeu? Para também não ser um tiro no pé, né? Então, a gente precisa conhecer o nosso orientando.